Já alguma vez foi alvo de um ato de bondade aleatório? Das ruas a locais inesperados, estes encontros comoventes vão deixá-lo com todos os sentimentos à flor da pele. Mas atenção! Algumas destas histórias podem apenas restaurar a sua fé na humanidade. Diagnosticada com sepsis, Mia enfrentou uma realidade devastadora ao ter de se submeter à amputação dos braços e das pernas. A viagem foi cheia de desafios, mas após vários anos de perseverança, foi-lhe finalmente dado um conjunto especial de próteses de corrida. As expectativas eram limitadas durante a sua primeira adaptação, com muitos a assumirem que ela só seria capaz de dar alguns passos. No entanto, para espanto de todos, Mia desafiou todas as probabilidades e correu exuberantemente com as suas novas pernas, mostrando um espírito de resiliência e determinação que deixou os espectadores inspirados e espantados. Os olhos do criminoso de carreira encheram-se de vergonha quando o juiz o reconheceu inesperadamente dos seus tempos de escola secundária. "Sim, minha senhora, andou na Nautilus desde a escola primária?" perguntou o juiz, visivelmente surpreendido. "Oh, meu Deus! Lamento vê-la aqui. Sempre me perguntei o que lhe teria acontecido, senhor", continuou ela com simpatia. "Este é o miúdo mais simpático do liceu. Ele era o melhor miúdo", partilhou com o tribunal, abanando a cabeça com incredulidade. As recordações de quando jogava futebol com todos os miúdos inundaram-lhe a mente, contrastando fortemente com a situação atual. "Meu Deus", sussurrou ela, incapaz de esconder o seu sentimento de desilusão. Quando os sapatos preferidos do professor foram roubados, os seus alunos uniram-se, juntando o dinheiro para lhe comprar um novo par de sapatos. O professor foi levado às lágrimas, tocado pela genuína bondade e compaixão dos seus alunos. "Estão a tentar fazer-me chorar?", disse ele, emocionado. O jovem rapaz comprou um lindo ramo de flores à senhora idosa, demonstrando genuína bondade no seu coração. No entanto, em vez de ficar com as flores para si, devolveu-as imediatamente à senhora, transformando a simples transação num gesto de generosidade comovente. O gesto atencioso do rapazinho ao ver o seu amigo a adormecer é inegavelmente comovente. No meio da azáfama de uma rua apinhada de gente, um casal ficou retido quando a sua bicicleta parou abruptamente. Enquanto as massas passavam apressadas como correntes indiferentes, as ações de um homem divergiam da norma. Uma força inexplicável obrigou-o a regressar, a observar simplesmente. Observando a situação do casal, concebeu um plano engenhoso e começou a guiar a bicicleta imóvel com o pé. Enfrentando a fúria implacável de uma tempestade furiosa, ele empurrou-os incansavelmente ao longo do trajeto traiçoeiro, inabalável na sua determinação. O seu engenho e compaixão levaram-nos de volta à oficina, um ato de bondade que se destacou no meio da indiferença do mundo. No meio de uma forte chuvada num dia chuvoso, um passageiro compassivo reparou que um agente de controle de tráfego estava a ficar encharcado. Sem hesitar, o amável passageiro atirou o seu próprio guarda-chuva ao agente, oferecendo um gesto simples, mas atencioso para o ajudar a manter-se seco. Todas as manhãs, uma mulher idosa levantava-se cedo para acenar ao autocarro escolar, num gesto de gratidão pela sua bondade. Tocados pelo seu ato atencioso, as crianças e o motorista planearam uma saudação surpresa para ela no dia do seu aniversário. Ao testemunhar o seu gesto inesperado, a reação dela foi impagável. "Obrigada, e tenham um ótimo fim de semana", disse ela com um sorriso caloroso. Testemunhe o encontro comovente de um menino de 1 ano com uma mulher que partilha a mesma diferença de membros que ele pela primeira vez. O rosto do rapazinho ilumina-se de excitação e ele dá-lhe imediatamente um grande abraço. No rescaldo do trágico assassinato do seu filho, o pai compassivo fez uma escolha extraordinária. Optou pelo perdão em vez de sucumbir ao ódio contra o assassino do seu filho. Com o coração cheio de empatia, abraçou o criminoso num ato de pura solidariedade, deixando todos os presentes na sala de audiências profundamente comovidos, com as lágrimas a correrem-lhes pelo rosto. "Peço desculpa pelo que aconteceu naquele dia", disse ele com as suas palavras a carregarem o peso de uma dor e de uma resiliência inimagináveis. Em certas regiões do mundo, atravessar as estradas coloca desafios significativos, uma vez que os condutores não respeitam frequentemente as regras de trânsito. Consequentemente, quando um senhor idoso se viu na situação difícil de atravessar uma rua movimentada, a sorte favoreceu-o, pois um motociclista benevolente avançou para oferecer a sua ajuda. No IHOP, um empregado emprega habilmente a linguagem gestual para prestar um serviço de apoio ao cliente ASL, excepcional a um cliente surdo.
Este ato de assistência notável mostra outro exemplo de excelente serviço ao cliente. Do mesmo modo, no Chick-fil-A, um empregado de caixa cria um momento comovente com outro cliente surdo, que experimenta a alegria de fazer um pedido de forma autônoma pela primeira vez, graças à compreensão e ao apoio do empregado de caixa. Os agricultores desempenham um papel importante na sociedade, dedicando-se incansavelmente à produção de alimentos, independentemente dos desafios colocados pelo clima. Assim, o mínimo gesto de apreço é retribuir, tal como os indivíduos neste cenário que estão a entregar uma cerveja a um agricultor. O sobrevivente do Holocausto tinha conseguido escapar no início da Segunda Guerra Mundial, com a dolorosa convicção de que toda a sua família tinha perecido no meio dos horrores do genocídio. No entanto, o destino tinha um plano diferente, e isso ficou evidente no encontro comovente que se desenrolou diante dos seus olhos. O semblante do sobrevivente brilhava de pura alegria quando abraçou o seu último parente vivo, um sobrinho, filho do seu irmão mais novo que tinha milagrosamente sobrevivido. Num fugaz momento de respeito, a patinadora que ficou em terceiro lugar no gelo acabou por receber inadvertidamente a medalha de ouro. Sem se deixar abater pela confusão, aproximou-se graciosamente da sua adversária e, com uma postura encantadora, colocou ternamente o cobiçado prêmio à volta do pescoço da adversária, abraçando o verdadeiro espírito desportivo. Ao rapar a cabeça da sua mulher, que luta contra o cancro, o homem decide demonstrar o seu apoio, rapando depois a sua própria cabeça. Ao longo da árdua viagem, é possível observar a sua inabalável positividade, uma vez que encontram força na companhia um do outro, apesar dos desafios que enfrentam. Apesar das dificuldades que enfrentam, a sua ligação continua a ser uma fonte de resiliência e esperança. Um desconhecido reparou que uma mulher estava a lutar para pagar as compras e decidiu dar-lhe uma ajuda. Sem qualquer expectativa de gratidão, o estranho pagou-lhe calmamente as compras. Impressionada com este inesperado ato de bondade, a mulher não conseguiu conter as suas emoções e as lágrimas brotaram-lhe nos olhos. Agradecida, expressou os seus sinceros agradecimentos ao estranho, sentindo-se tocada pela compaixão demonstrada para com ela durante um momento difícil. Esta criança adoptada cresceu sem uma família amorosa e estável à sua volta, por isso, quando finalmente celebra o seu aniversário pela primeira vez na América com a sua nova família, fica completamente radiante e não consegue conter as lágrimas. Eles e o irmão podem finalmente começar as suas novas vidas com pessoas fantásticas ao seu lado. A mulher de 84 anos fica emocionada quando o seu restaurante preferido lhe dá um aplauso de aniversário. Lágrimas de alegria brotam-lhe nos olhos ao sentir-se apreciada e acarinhada neste dia especial. O gesto sincero recorda-lhe as belas memórias que criou no restaurante ao longo dos anos. Um pai compassivo, consciente de que nem toda a gente goza do apoio de pais atenciosos, resolveu elevar não só o seu próprio filho, mas também todos os licenciados. O seu espírito benevolente levou-o a espalhar vivas e encorajamento, tornando-se um farol de positividade para os necessitados. Com os seus gestos altruístas, demonstrou a verdadeira essência do amor paternal e partilhou a alegria pelas realizações dos outros. Neste cenário, um indivíduo compassivo descobriu um esquilo aflito a lutar para se manter à tona na sua piscina. Agindo rapidamente, ele ajudou a pequena criatura a escapar, fornecendo uma vara como tábua de salvação. O esquilo, completamente esgotado pela provação, descansou no chão durante vários minutos, recuperando da experiência exaustiva. Depois de recuperar algumas forças, o esquilo agradecido acabou por regressar à segurança do bosque vizinho. Obrigado por nos acompanhar nesta emocionante viagem de actos aleatórios de bondade que o vão fazer chorar. Se gostaste deste vídeo, dá-lhe um polegar para cima. E não te esqueças de te inscrever para veres mais conteúdo comovente. Até a próxima vez, continua a ver.